A oração, ela é uma arma muito poderosa. A oração, ela é a arma que o cristão tem para vencer. Se a gente for analisar a Bíblia, nós vamos ver que Deus ele sempre se manifestou quando homens e mulheres de Deus oraram com fé. Elias ele orou para que Deus derramasse fogo do céu e Deus derramou fogo. Logo em seguida ele orou para que Deus derramasse chuva, derramasse água, e Deus ele derramou uma grande chuva. Fazia anos que não chovia naquela terra, mas quando Elias orou, a chuva veio. Você vê que Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Josué orou, o sol parou e ele venceu aquela guerra. E eu tenho certeza que se você orar, você vai vencer essa guerra que você está enfrentando também. Disso eu não tenho dúvidas. Você vê que Jesus ele sempre orava na Bíblia. E olha o sucesso que foi o ministério de Jesus. Se você orar, você vai ter sucesso no propósito de Deus para a sua vida também. Bom, mas muitas pessoas têm se perguntado por que elas têm orado e não tem tido resposta de suas orações. Tem muitas pessoas que até reclamam, até murmuram que Deus não tem respondido às orações dela. Talvez é porque a sua oração não tem sido uma oração inteligente, uma oração que esteja de acordo com a vontade, a palavra e o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero te mostrar duas passagens na Bíblia que vão nos revelar o motivo de muitas orações não serem respondidas por Deus. E a primeira passagem da Bíblia que eu vou ler para você está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz bem assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então essa passagem da Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos na oração porque pedimos mal. E por que pedimos mal? Ele fala: pedis mal para o gastardes em vossos próprios deleites. O que são deleites? São prazeres, vontade própria. Então, nós não devemos pedir mal, nós devemos orar, pedir de uma maneira sábia. Deus, ele tem o melhor para você, ele quer te abençoar, mas Deus ele não vai responder uma oração que contrarie a vontade dele. Então, nós temos que buscar orar de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que buscar fazer uma oração, pedir de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus ele nunca vai responder uma oração que contraria a vontade dele, porque a sua vida está no centro da vontade de Deus, e não é a sua vontade que vai prevalecer, e sim a vontade de Deus. E nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer para nós. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós oramos, nós pedimos porque nós queremos algo, é a nossa vontade receber aquilo, mas nem sempre é a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. Então, nós não devemos orar pela nossa vontade, mas orar buscando que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Foi assim que Jesus orou. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E na oração do Getsêmani, ele disse bem assim para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A vontade de Jesus era que aquele cálice passasse dele. Era que Deus pudesse dar um livramento para ele, porque ele sabia quão doloroso e sofrido seria aquilo que ele ia viver por aqueles momentos. Então ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade de Deus, a vontade do Pai prevaleceu ali na vida dele, e ele sofreu ali na cruz, mas foi ali que ele venceu. E se você
permitir e orar para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, eu tenho certeza que você vai vencer também. Você pode falar com Deus o que você está sentindo, fazer o seu desabafo, falar com Deus aquilo que você quer, como Jesus fez. Ele desabafou com Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus estava em aflição. Mas o seu pedido, o propósito da sua oração, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus for feita na sua vida, você vai ser abençoado. Então, o primeiro motivo de muitas orações não serem respondidas são orações que contrariam a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Muitas vezes é o nosso querer, a nossa vontade, mas não é o querer e a vontade de Deus. O segundo motivo pelo qual muitas orações não são respondidas está no livro de Mateus capítulo 7, onde Jesus ele fala bem assim, Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, nós vemos aqui pelo que Jesus falou, que aquele que pede, recebe. Ou seja, aquilo que a gente pedir em oração, com fé, crendo, nós vamos receber. Porém, olha a continuação, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o seu filho pão, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Então esse é o segundo motivo pelo qual muitas orações não são respondidas. Porque Deus, ele tem preparado pão para você e não pedra. Deus, ele quer te dar peixe e não serpente. E muitas vezes nós pedimos pedra para Deus. Muitas vezes, em vez da gente pedir pão, a gente pede pedra. Muitas vezes, em vez da gente pedir peixe, a gente pede serpente. Para você entender o que eu quero dizer, muitas vezes nós pedimos algo que a gente pensa que vai ser bom para nós. Mas Deus, ele sabe que aquilo não vai nos fazer bem. É aquilo que a gente quer, mas Deus fala, não é isso que eu tenho preparado para você, eu não quero te dar pedra, eu quero te dar pão. Não é isso que eu tenho preparado, eu tenho algo maior e melhor preparado para você lá na frente. Tenha paciência e confie em mim, porque o que eu tenho para você é bem melhor. Então muitas vezes a gente ora pedindo algo que a gente pensa que é bom, mas Deus sabe que aquilo ali não é bom para nós. Não vai fazer bem, é laço, é pedra, não é peixe, não é pão. É serpente, não é peixe. Você quer ver um exemplo? Há pessoas que oram por um relacionamento e nada dá certo e não tem resposta. E ela fala, meu Deus, por que o Senhor não responde? E Deus fala, eu não respondo, porque não é isso que eu quero para você. Essa pessoa não é peixe, é serpente. Esse relacionamento é pedra, você vai se machucar. Então, às vezes, Deus está nos dando livramento e a gente insiste ali pedindo pedra. Deus fala, eu quero te dar pão. Porque Deus é nosso Pai e Ele quer nos dar o melhor. A Bíblia fala que a porta que Deus abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre. Às vezes a gente está orando para aquela porta se abrir, a gente quer que a porta se abra e às vezes é o próprio Deus que está fechando. Porque Ele sabe que aquela porta não é da vontade dEle. Aquela porta vai ser um laço. E Ele diz, sou eu que estou fechando essa porta para você, mas eu tenho uma porta melhor preparada lá na frente. E eu vou abrir essa porta para você. Confie em mim. Então, muitas vezes, nós pedimos pedra em vez de pedir pão. Nós pedimos algo que a gente pensa que é bom, mas não é. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. Às vezes é uma amizade. Deus, ele pega e fala, essa amizade é pedra, essa pessoa é serpente. Não se envolva com ela. E a gente ora, a gente insiste naquilo. Então esse é o segundo motivo. Deus não quer nos dar pedra, Ele quer nos dar pão. E muitas vezes nós insistimos orando, pedindo pedra. Mas Deus tem pão para a gente. Você vê que Jesus, ele não multiplicou pedra e serpente. Ele multiplicou, abençoou ali pães e peixes.
E é isso que Ele tem preparado para você, é isso que Ele vai te dar, Ele vai te abençoar e vai multiplicar a sua vida. Então, esses são os dois motivos de muitas orações não serem respondidas. Orações que contrariam a vontade de Deus e orações que muitas vezes você pede algo que você pensa que é bom, que é pão e muitas vezes é pedra. Muitas vezes aquilo não é bom para você. Jesus ele termina falando bem assim no versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus ele quer te dar algo bom. Ele quer te dar o melhor. Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Então, se Deus não tem respondido às suas orações, não desanime. Muitas pessoas têm desanimado porque ela fala, Deus não tem respondido minhas orações, Ele não tem me ouvido, eu não vou mais orar, eu vou desistir de tudo. Não desanime. Deus tem ouvido as suas orações, mas a sua oração ela só vai ter resposta quando você pedir aquilo que faz parte da vontade, do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Porque o que vai se cumprir na sua vida não são seus planos, e sim os planos de Deus. Você que gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, curta, compartilhe esse vídeo. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Você que sente no seu coração também de estar ajudando essa obra, esse ministério, faça parte do Ministério dos 318 Valentes, ajude essa obra. Eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar de uma forma extraordinária, porque Ele honra aqueles que honram a Ele. E você não está ajudando a mim, mas sim a obra de Deus, para que ela venha crescer e dar frutos. Então, você que sente no seu coração de ofertar, de ajudar esse ministério, faça o seu depósito na nossa conta bancária. Assim que você fizer o seu depósito, mande o comprovante do seu pagamento, mande o comprovante do seu depósito no nosso WhatsApp com o seu nome, o nome da pessoa que você quer patrocinar. Nós vamos estar escrevendo os seus nomes aqui nesse caderno, sempre orando, levando ao monte. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar e te abençoar grandemente. No próximo sábado, nós estaremos colocando um novo vídeo no nosso canal. Nós vamos começar a colocar vídeos todos os sábados no nosso canal, para que Deus, através desse canal, possa edificar, abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.